Jornal da Manhã. Entrevista. O Jornal da Manhã da Jovem Pan está recebendo o Dr. Alexandre Uguzuco, da Uguzuco e Blay Sociedade de Advogados. Antes de qualquer questionamento, nós vamos falar a respeito de eleições. Doutor, prazer em revê-lo, viu? Um bom dia para o senhor. Bom dia, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Antes até de a gente começar falando a respeito de eleições, está complicado as eleições. Não? As judicializações vão acontecendo em massa, né, doutor Alexandre? E o espetáculo também. Ontem eu postei no meu Facebook que assistir um debate me parece mais um concurso para ingressar no programa A Fazenda e outros similares do que escolher um representante popular para um cargo público de alta relevância do nosso país, né? Aproveitando, doutor Uguzuco, com licença, Castor, eu gostaria até de saber do senhor, se o senhor já viu uma eleição municipal dessa forma que está acontecendo, com a questão da cadeirada do Datena, né? Tantos ataques pessoais nos debates, a gente vê isso principalmente pela candidatura ali, né? As eleições municipais na cidade de São Paulo, Pablo Marçal com redes sociais. O que o senhor está achando desse cenário de 2024 no contexto geral? Eu tenho a impressão que isto é um crescente, não é? Nós começamos esse modelo de agressividade quando as redes sociais tomaram corpo nas campanhas eleitorais, né? E isto desde então vem crescendo, até chegarmos a este ponto da cadeirada, desse triste episódio da cadeirada, né? Mas já não é de hoje que se discute os excessos praticados nas redes sociais, no baixo nível das campanhas que se faz pelas redes sociais nas últimas eleições. Existe lei dentro da questão eleitoral que defenda ou então que puna certos tipos de acontecimentos, por exemplo, da cadeirada, doutor? Na lei eleitoral, nós não temos especificamente uma punição para isso, para uma agressão física que vimos acontecer no debate. Isso se discute no âmbito da lei penal. É uma lesão corporal leve, no caso do que aconteceu ali, ou seja, é um crime, né? O que aconteceu ali é um crime, né? Aliás, são dois crimes. Um crime contra a honra e outro contra a pessoa, contra a condição física da pessoa, né? Então, isso vai ser discutido nas esferas penais e também nas civis. É uma pena que no Brasil essas coisas estejam sendo punidas de modo muito módico, de muito, muito pequeno, né? Aquele que ofende a honra, muitas vezes condenado, é condenado a pagar lá 5 mil, 10 mil, 15 mil reais de indenização. É pouco esse valor? Em campanhas milionárias, como nós estamos vendo acontecer, é muito pouco, é quase uma gorjeta, né? Então isso não desincentiva, por exemplo, esse tipo de comportamento? Não, de modo algum, na minha opinião, não. Infelizmente, né, infelizmente. Doutor? Essas condenações deveriam ser maiores, deveriam ser punitivas, para evitar que se repitam, né? Como elas são baixas, ninguém dá muita importância para essas condenações e elas continuam reiteradamente acontecendo no nosso cotidiano político. Adriano Castor. Doutor, eu fiz até um comentário, porque há 4 dias atrás nós tivemos uma nota do Tribunal Regional Eleitoral. Eu estou com a parte da nota aqui, eu vou ler só um trecho. O Tribunal Regional Eleitoral repudia qualquer tipo de ofensa ou violência entre os atores do processo eleitoral, sejam candidatos, eleitores, partidos políticos e instituições em geral. A atuação da Justiça Eleitoral ocorre mediante provocação, cabendo àqueles que têm legitimidade para entrar com a ação. Ele abre parênteses aqui falando Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações, federações, candidatas e candidatos. O comentário que eu fiz, doutor, por favor, o senhor pode me corrigir, porque o senhor é um operador da lei, eu sou uma pessoa mais leiga, eu sou um jornalista que estuda, lê, tudo mais. Eu tive a impressão que o TRE, no português, lavou as mãos. Falou assim, olha, a gente viu, mas a gente não pode fazer nada se a gente não for provocado. É isso, é a interpretação que eu acho que o munícipe pode ver. É assim que acontece por não ter uma legislação eleitoral, como o senhor acabou de citar. Mas tem um detalhe aí que eu acredito que a Justiça Eleitoral é a única
no Brasil, é o único órgão de jurisdição no Brasil que tem poder normativo, né? Então, identificada aquela anomalia, aquela situação vexatória que depõe contra a democracia brasileira, eu acredito que a Justiça Eleitoral poderia, sim, né, diante do arcabouço legislativo que nós temos, complexo e etc., criar ali uma regrinha para proibir este tipo de comportamento. Nós vimos acontecer agora no dia 17, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral editar uma normativa, uma portaria sobre as questões que envolvem especificamente, diretamente, Pablo Marçal, como monetização de redes sociais, como pagar para que seus seguidores eles repliquem cortes daquilo que ele fala nas questões. Então, não custava ao tribunal, à Justiça Eleitoral, pensar um pouquinho numa possibilidade de criar uma norma para evitar esse tipo de comportamento, como vimos acontecer nesse debate da cadeirada. Inclusive, olha, agora 8 horas e 30 minutos, nós estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã Alexandre Oguzuco, advogado da Oguzuco e Blay, Sociedade de Advogados, a respeito dessa questão do Pablo Marçal, doutor. O Pablo Marçal, na verdade, ele teve o bloqueio das redes sociais por conta de uma ação impetrada pela candidata também Tabata Amaral, né, que disse a respeito dessa monetização, que ele estava usando de forma irregular as redes. Acontece que ele criou outra rede social. Ele continua postando. Nessa situação, não deveria ser derrubado tudo dele, porque assim, a conta oficial que ele usava para isso foi derrubada, mas mesmo assim ele criou outra e ele continua ativo na internet. Continua ativo, mas a rede que foi derrubada é aquela que produzia abuso do poder econômico, né? Ele tem o direito de liberdade de expressão e ele tem o direito de usar as redes. O que ele não pode fazer é usar as redes contra as leis eleitorais. Alana, é importante que o nosso povo tome conscientização de uma coisa. Democracia não se faz apenas com eleições. Se fosse só com isto, a Venezuela seria um país democrático. A democracia, a eleição, é um dos elementos. O segundo elemento é uma legislação eleitoral que estabeleça o equilíbrio e igualdade para todos. O terceiro é uma justiça eleitoral independente e autônoma, imparcial. Uma quarta são as organizações sociais que se movimentam no processo democrático, partidos livres, candidatos livres. Uma quinta é a organização civil que participa desse processo, fiscalizando e etc., né? Ministério Público. Esse conjunto de todas essas coisas é que faz concluir se existe uma democracia no Brasil, né? E os candidatos precisam compreender isto, que uma vez inserido no processo eleitoral, eles devem respeito à lei eleitoral, à legislação eleitoral, sem o que não existe democracia, né? Repito, a Venezuela é um caso típico disso. Você não tem democracia na Venezuela, por quê? Porque você tem eleições, mas não basta só eleições, você tem que ter todo esse conjunto de coisas que demonstram ser eleições livres, países democráticos, etc. Apenas relembrando o caso da Venezuela. Apenas relembrando o caso da Venezuela, né, Castor? No caso, o Maduro foi eleito novamente, mas não apresentou atas das eleições, o Tribunal Eleitoral reconheceu. O Lula meio que brigou também lá com a questão disso, né? Ele falou que vai tomar um chá de camomila, lembra? Tá difícil a situação, não? O que você acha dessa situação? Não, eu acho que a Venezuela de muito tempo é uma ditadura, não é? Não há democracia, não é? Dizer que os países têm eleição não significa dizer que eles são democráticos. Aliás, há uma pesquisa que 70% da população mundial são governadas 70% da população mundial é governada por ditaduras. Muitas delas travestidas de falsa democracia, o que nós chamamos de autocracia. Quando se tem uma eleição disfarçada para perpetuar alguém no poder, você tem uma ditadura. Mas como tem eleição, os cientistas políticos chamam isso de autocracia. É 70% da população mundial, de 8 bilhões de habitantes, 70% disso vivem sob ditaduras. É muita coisa, Alana, é muito. A Venezuela é uma dessas, e não é de hoje, já é de muito tempo que lá é uma ditadura travestida de democracia, uma autocracia. Agora, a última eleição, então, aí a autocracia caiu, porque ficou mesmo uma ditadura, porque a eleição foi
escrachadamente desprezada, ou seja, o candidato da oposição certamente venceu o pleito e ele se impôs pela força no poder, o presidente Maduro. Olha, o que a gente pode dizer, Castor, é que a vida do eleitor está muito complicada nesse seguinte sentido. Aqui no Brasil também, né, doutor? Agora, a gente estava até falando, a Denise, nosso ouvinte, participou hoje, falou até do aplicativo Pardal, que é de denúncias. Como que o eleitor pode reagir a todos esses tipos de situação, escolher melhor o candidato? Porque quando a gente vê que existem debates, mas não existem propostas e tudo é feito por ataque, como que a gente escolhe o melhor candidato para, de repente, ocupar o mandato aí e fazer coisa boa pra gente, doutor? Essa é a pergunta de milhão, né, Alana? Certo? Essa... Ora, nós temos que ter fé no povo, né? O povo é sábio. Né? E nós precisamos pensar um pouquinho nas redes sociais, né? E não é só o Brasil, não. O mundo está debruçado nessa questão hoje. O mundo democrático, né? O mundo civilizado está absolutamente observando e buscando uma alternativa. Porque ao mesmo tempo que você não pode restringir ou tangenciar uma censura, também não pode ser este mundo sem regras que nós estamos vendo, né? Então, quando encontrarmos uma solução democrática que respeite a liberdade de expressão e outros princípios fundamentais do cidadão, nós teremos um ambiente melhor. E as redes sociais são importantíssimas elas contribuem muito para a informação e etc. Mas no aspecto eleitoral precisa ter esse cuidado, né? Por exemplo, fake news, né? Fake news. E existe hoje regra, legislação que combate as fake news. É importante que todos estejam atentos para não consumir esse tipo de conteúdo. Não só fake news, Alana. Tem inteligência artificial também que pode ser inteligência usada artificial. Hoje, né? E hoje nós estamos conhecendo as redes sociais. Essa questão da monetização. A ministra Carmen Lúcia, na sessão do TSE do dia 17, ela falou uma expressão que chamou a atenção. As eleições não podem ser um balcão de negócios nas redes sociais, por conta da monetização. Tem muita gente ganhando dinheiro nas redes sociais, usando a política e os políticos e, paralelamente, fazendo campanhas para essas pessoas. Então, ela usou essa expressão. As redes sociais não podem ser um balcão de negócio eleitoral. Mas existe punição para quem faz isso? Ainda não. Agora, em relação à compra de seguidores, existe regra. Mas ainda não existe regras para outras coisas, como monetização e etc. E no caso colocar uma ação aí na Justiça Eleitoral para que se analise o caso, de repente derrube e faça a mesma coisa com o Pablo Marçal, bloqueie as redes dessa pessoa. E o Brasil discutir com o mundo, né, como o mundo está discutindo, uma forma de regulamentar, né, as eleições devidamente nas redes sociais. Porque são coisas diferentes. Uma coisa é regulamentar a rede social, né? Uma outra coisa é você ter regras eleitorais dentro da rede social. Porque as nossas regras eleitorais, elas são fora das redes sociais. São normas antigas ainda, daquele tempo do santinho, daquele tempo do boca de urna, daquele tempo da visita dos candidatos, da propaganda no jornal, na rádio, na TV, nas revistas. Ainda nós não temos uma legislação própria para as redes sociais. Legislação eleitoral própria para as redes sociais. É isso que tem causado essas inseguranças, como você colocou. Bem, o Pablo foi excluído das redes, mas ele voltou para as redes. Pode ou não pode, entendeu? Porque nós não temos ainda... Porque ainda não se compreendeu qual é o papel das redes sociais nas eleições. Por exemplo, eu volto também rapidamente a respeito da história da cadeirada. Por exemplo, não existe nada dentro da legislação eleitoral que faça algum tipo de punição a respeito do que aconteceu com o Datena. Ou seja, ele nem poderia ter a candidatura dele cassada naquele momento. O PSDB decidiu continuar com a candidatura dele, mas talvez mais para frente, numa próxima eleição, quem sabe, né, existam regras já que possam fazer isso. Eu diria que o interessado, o ofendido, né, poderia fazer um pedido ao Tribunal Regional Eleitoral, né, a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, não digo que não possa construir ali uma decisão que puna o agressor, né? Mas dizer que existe uma norma específica de cassação para este tipo de coisa não existe.
Não existe limite, doutor, porque assim, hoje na rede social a gente tem inteligência artificial, vocês estavam comentando sobre isso. Já chegou a inteligência artificial, por exemplo, tem uma situação de Bauru, que a prefeita de Bauru, ela foi colocada na rede social com uma imagem pornográfica que não é dela, e ela teve que entrar na justiça para tirar a imagem dela. Aconteceu recentemente. Feita por inteligência artificial. O senhor acredita que o TRE, o TSE, está preparado para esse avanço tecnológico que existe para ser combatido nas eleições? Eu acredito que preparado 100% não. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma coisa nova que surpreende a todos nós, né? Que surpreende. Eu digo que alguns candidatos estão muito mais afeitos às redes sociais, preparados para suas campanhas nas redes sociais, do que a justiça. A justiça está sempre correndo atrás do prejuízo, porque a justiça ainda não entendeu o que é definitivamente o que é essa rede social, né? Quais são as suas potencialidades, quais são as suas consequências, quais são as suas circunstâncias e etc. Então ela está sempre correndo atrás do prejuízo, como agora acontece e aí vai ter uma norma para inteligência artificial. Daqui a pouco vai ter agora uma norma que saiu para monetização. E assim vai correndo a justiça atrás do prejuízo, até chegarmos a um tempo que tenhamos uma lei, eu espero que nós tenhamos uma lei eficaz que regulamente as eleições nesse ambiente. Sempre correndo atrás, porque sempre parece que é uma novidade, né? Em 2022 foi a questão das fake news, 2018 também, agora a gente vê a questão da inteligência artificial sendo usada, da monetização. É sempre um avanço, é engraçado que é sempre um avanço da eleição, de como que você lida, principalmente com o uso da internet, né? Porque, de repente, as redes sociais era uma questão de você encontrar um amigo, era uma questão de entretenimento, né? E as pessoas viam aquilo como entretenimento. E hoje, na verdade, se tornou o maior negócio do mundo, né? Se nós pegarmos essas instituições que estão por trás das redes sociais, são as que têm maior valor nas bolsas de valores do mundo todo, né? Então são as empresas mais caras e mais rentáveis do mundo. Virou um grande negócio, né? E enxergar isto como um negócio é o desafio da justiça eleitoral. Já que o senhor citou isso, saiu uma norma agora recentemente do TSE brecando sites de aposta. Tava tendo aposta para as eleições. Isso. Gostaria de saber a sua opinião, doutor. Não, fez bem, né? Fez bem. Porque, poxa. Fez bem, né? Mas o senhor não acredita que, por exemplo, o site da aposta, a gente tem a famosa odd, que é chamado no português probabilidade. E aí você coloca uma probabilidade mais alta para um determinado candidato e mais baixa para um determinado candidato. Não é uma pré-campanha, uma pré-propaganda? E as pesquisas também são, né? Mas eu acredito que aí eu tenho uma visão um pouco mais restritiva dessa questão das apostas que cresceu muito no Brasil e está indo longe demais, né? Eu acho que as apostas... Vai entrar na eleição, doutor. As apostas que não podem, na minha opinião, serem proibidas também não podem ser divulgadas como estão sendo hoje, né? Então, eu acho que há países aí que já restringiram a propaganda, como se fez com cigarro, como se fez com outras coisas. Quer apostar, aposta, mas não pode... Quer fumar, fume, mas não pode ter campanha para essas coisas todas, né? Então, tem pessoas perdendo a família por conta dessas apostas, né? Por dessas bets todas aí. Olha, agora 8 horas e 43 minutos. Castor, mais alguma pergunta? Não, eu quero agradecer o doutor Alexandre Guzzuco, da Guzzuco e Blay, Sociedade de Advogados, mais uma vez pronto para atender aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, para explicar essas dúvidas que nós temos a respeito das eleições, como o senhor disse, né? Toda eleição é... Porque assim, o Congresso também, a cada 2 anos vai mudando a lei eleitoral, e aí a Justiça tem que correr atrás também do Congresso. Na verdade, assim, se a gente pensar bem, a Justiça Eleitoral está aí para combater, para prevenir, para punir, mas o ideal mesmo é que não existisse cadeirada no debate, né, doutor Guzzuco? E o ideal é que as instituições que organizam os debates, os organizadores do debate, estabeleçam punições severas para esse tipo de acontecimento, né? Uma estabilidade emocional, uma terapia para todo mundo seria bom também, né? Também. Doutor, até pra gente poder encerrar, deixa eu fazer uma pergunta particular. O que o senhor achou de ter que chumbar a cadeira no meio do debate?
Eu acho que essa pergunta eu vou ter que fazer, porque não dá. Eu vi a cena, Castor, né? Olha o ponto que nós chegamos, né? A que ponto chegamos? Eu não tenho nem palavras para descrever a imagem dos colaboradores da Rede TV e do UOL chumbando. Não sei se podia falar o nome de Não, você fica à vontade, doutor. Parafusando, né? Parafusaram lá a cadeira para impedir de cadeira voar. Eu fiquei com um misto de riso e decepção, né? Aquela coisa, não é possível que isso esteja acontecendo. Né? Podemos usar aquele jargão popular. É rir para não chorar. Rir para não chorar, exatamente. Rir para não chorar. Doutor Alexandre, obrigado mais uma vez aqui com a participação no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Viu? Muito obrigado pelo convite, um abraço, bom dia, bom final de semana a todos vocês e ouvintes da Jovem Pan.